Pessoal, bom dia então para vocês mais uma vez. Nós vamos hoje iniciar, falar um pouquinho dos povos da Mesopotâmia, da chamada Antiga Mesopotâmia, que é uma região, a chamada região do Crescente Fértil. O que é essa região? É assim, ó, você tem dois rios, um rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios formavam um desenho assim, ó. E essas regiões que ficavam entre esses dois rios, elas eram as regiões da Mesopotâmia, a partir da página 24, tá? Então, a Mesopotâmia era uma região chamada região entre rios, terras entre rios. E que terras que são essas? Que rios que são esses? São os rios Tigre e o rio Eufrates, ok? Então era uma região também muito fértil, muito propícia para a agricultura. Uma região extremamente fértil para a agricultura. Tá joia? Então, professor, que povos que viviam na Mesopotâmia? Vamos falar de cada um deles. Os sumérios, nós vamos ter lá os povos acádios, vamos ter os amorritas, vamos ter os povos assírios, vamos ter os caldeus. Então, uma série de povos, a chamada Antiga Babilônia, ela ficava na região do Crescente Fértil, na região da Mesopotâmia. Então, significa terras entre rios. Que rios são esses? O rio Tigre e o rio Eufrates. Ok? O Isaac, a partir da página 24. Hoje nós vamos até a página 27, lá em Pirâmide Social. Vou parar ali, tá bom? Então, essa região é uma região, primeiro, antiga, é uma região que foi habitada, né? A região do rio Tigre e Eufrates, essa terra que fica dentro desses dois rios, exatamente, Pablo, possibilitou a ocupação humana na Mesopotâmia desde 4000 a.C. Então veja bem, 4000 a.C. mais 2020 depois de Cristo. Então, há 6.020 anos atrás, essa região já era ocupada. Então, uma região muito antiga. Ali foi feita, para você ter uma ideia, a primeira cidade do planeta, né? Então, é uma região com ocupação humana de 4000 a.C. E como que era exercido, professor, o poder político na Mesopotâmia? Bom, cada cidade, cada país desse que eu falei, que vai formar um país, que vão ter várias cidades, vai ter características culturais próprias, né? Os governos concentravam nas mãos, as pessoas tinham um poder político concentrado, né? E quem tinha naquela época o poder político, exercia também o poder militar e o poder religioso do reino. Então, os governantes tinham poder centralizado, né? Concentravam todo o poder político, o poder militar e o poder religioso nas suas mãos, né? E o primeiro povo que a gente vai estudar da Mesopotâmia, pessoal, é os chamados sumérios. Sumérios, importante porque praticamente é o primeiro povo a inventar a escrita, a usar a escrita, né? Então, eles viveram de 3.500 a 2.350 a.C. E é o primeiro reino na Mesopotâmia a se formar. É o reino dos sumérios, né? Eles viviam, gente, em cidades-estados. O que é uma cidade-estado? É uma cidade independente. É uma cidade que não precisa de outra para existir. A cidade-estado, ela era independente, ela tinha governo próprio, ela tinha templos próprios, tudo que você precisava, o judiciário, né? Tudo que você precisava numa cidade-estado tinha. A gente pode comparar uma cidade-estado com uma, por exemplo, a gente pode comparar ela com uma capital, né? Pega Belo Horizonte, por exemplo, a capital de Minas Gerais. É uma capital que tem tudo. Você encontra em Belo Horizonte tudo que você precisa. Você não precisa de ir para outro lugar, por exemplo, para estudar.
Você não precisa de ir para outro lugar para ir num centro médico. Você não precisa de ir para outro lugar para ter diversão. A capital te oferece tudo isso. Então, uma cidade-estado, na antiguidade, era como se fosse uma capital nos dias de hoje. Você encontrava nela tudo o que você precisava, sem depender de ir para outra cidade naquele momento, ok? As cidades, gente, elas eram governadas, a autoridade pública ali, a autoridade política, o nome dela era patesi. O patesi acumulava função política, função militar e sacerdotal. Então, ou seja, ele comandava a política, ele comandava a questão da guerra, né, os exércitos, e também controlava a religião. Ele era um sacerdote. O nome dele era patesi. Ele era chamado de patesi. Por causa de constantes lutas, de constantes rivalidades, né, os sumérios acabaram sendo dominados pelos povos acádios, né, que é o segundo povo da Mesopotâmia que nós vamos estudar. Pessoal, quem que eram os acádios? Os acádios era aquele povo que um dia dominou os sumérios, que era o primeiro povo a se formar na Mesopotâmia, né? E eles foram um povo também que se dedicaram a construir cidades, né? A cidade de Acade era muito importante, a cidade de Babilônia era uma cidade importante. E havia um rei nessa época muito famoso entre os acádios, o rei Sargão I. Esse rei, ele era o rei de Acade, né? E os acádios tiveram um problema que por volta de mais ou menos 2180 antes de Cristo, povos do deserto sírio-árabe, eles invadiram a Mesopotâmia, né? E um povo chamado Amorritas, os Amorritas, conquistaram militarmente, eles chegaram a tomar aquela região e eles dominaram os povos acádios. E o terceiro povo que nós vamos estudar, portanto, é um povo muito importante, talvez aí o primeiro em importância, é os Amorritas. Os Amorritas, eles viveram de 2100 a 1686 a.C. Eles formaram, a Bíblia fala desse povo, né? Eles formaram o primeiro império da Babilônia. Eles fizeram então a cidade da Babilônia como a capital do novo império mesopotâmio. Começa na página 24, tá, gente? Eu vou até a página 27 hoje. Então, o interessante de estudar os amorritas é que nesse governo, gente, no apogeu do Império Amorrita, naquela época o governo era um governo de Hammurabi. Quem governava os amorritas era o Hammurabi. O Hammurabi governou de 1728 a 1686 a.C. E por que o Hammurabi foi tão importante? Porque ele fez um código de leis, ele fez o primeiro conjunto de leis do planeta Terra. Ele fez, então, um conjunto de leis escritas que ficou muito conhecido, o primeiro conjunto de leis escritas da humanidade. Chamava Código de Hammurabi, o famoso Código de Hammurabi. Meus amigos, e após a morte de Hammurabi, o império foi invadido e dominado pelos hititas, pelos cassitas, e até serem derrotados definitivamente pelos povos assírios. Um povo muito militarista, um povo guerreiro, acabou dominando então os amorritas, né? E os amorritas aí vão sofrer essa dominação. Mas é muito importante lembrar do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, dos amorritas, eles tinham uma lei chamada a Lei de Talião. E essa lei dizia dente por dente, olho por olho. O que significava isso? Que se você matasse alguém, você morreria também. Se você, sem querer, ou por um problema, um conflito, cortasse o braço de alguém,
você teria o seu cortado também. Então, o que você fizesse a outra pessoa, aconteceria a você também. Como é que chama essa lei, pessoal? Dente por dente, olho por olho. Ok? Então, eles foram derrotados aí pelos assírios. Oi? Você pode repetir? Que me entende, que minha luz piscou aqui aí parou tudo. Pode, pode. Eu estou gravando a aula também, depois eu vou disponibilizá-la para vocês, tá bom? Mas eu vou voltar lá. Os amorritas, então, é o primeiro império da Babilônia. Eu falei que o apogeu desse império aconteceu no governo de Hammurabi. Hammurabi foi o rei mais importante dos amorritas. E ele fez o Código de Hammurabi. Dentro do Código de Hammurabi tinha uma lei chamada a Lei de Talião. E essa lei dizia dente por dente, olho por olho. O que significa isso? O que você fizesse a alguém, você receberia em você também. Então, se alguém matasse alguém, a pessoa pagava com a vida, né? Se alguém furasse o olho de uma pessoa, ela teria o seu olho furado também. Então, não faça a uma pessoa o que você não quer que seja feito com você. Era isso que dizia a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Tá bom? E eu falei também que os amorritas foram dominados pelos assírios, que era um povo militar, um povo que invadiu, né, Babilônia, o Império de Babilônia naquele momento e dominou o Império de Babilônia. Tá joia? Vamos lá então. Os assírios, pessoal, eles dominaram de 1300 até 612 a.C. Os assírios, como eu disse, eram um povo militar, um povo dedicado para a guerra, um povo que treinava, um povo que teve o primeiro exército regular da história. Ele dedicava-se à guerra, a saque, a pilhagens. Então eles invadiam outros povos, tomavam todas as riquezas daqueles povos e voltavam para casa com essas riquezas, né? Então eles tiveram o primeiro exército, foi o primeiro povo a se preocupar em formar um exército permanente, composto aí por uma legião de arqueiros, de lanceiros, de carros de combate, máquinas de guerra, cavalaria, né? E suas principais cidades foram Assur e Nínive, né? As duas principais cidades. E Nínive passou a ser a capital do Império Assírio. Só para você ter uma ideia, esse povo era tão guerreiro, tão belicoso, ou seja, voltado para a guerra, que eles dominaram a Síria, a Palestina, que é Israel, onde viviam os judeus, dominaram a Fenícia e toda a região da Ásia Menor. E o reinado mais importante foi de Assurbanipal. A Bíblia fala de Assurbanipal, que ele tinha métodos que era extremamente complicado, né? Ele fazia os seus adversários serem humilhados, não deixava nada para o povo comer, cara extremamente cruel. Então, no reinado de Assurbanipal, os assírios invadiram também e dominaram o território egípcio. Até o Egito, que era um grande império famoso, caiu sob os domínio dos povos assírios. Então, o que aconteceu com esse povo? Juntaram vários povos contra eles. Os caldeus, que aliado com os povos medo-persas, né, da Pérsia, sob o comando de Nabopolassar, destruíram a capital Nínive, invadiram a capital Nínive, né? E assim eles conseguiram encerrar o domínio assírio. Mas foi um povo muito guerreiro, muito guerreiro. Povo, assim, extremamente guerreiro na história, né? E depois se levantou um novo império, chamado Segundo Império Babilônico, que era o império dos caldeus. Os caldeus governaram aí de 612 até 539 a.C., né? O Nabopolassar, que era o rei, né, o monarca, ele fundou então o Segundo Império da Babilônia.
tornando os caldeus conhecidos como os povos neobabilônicos, ou seja, os novos povos babilônicos. E o reinado mais importante depois foi de Nabucodonosor II, o novo império babilônico, né? Nessa época, vivenciou o seu apogeu, o seu período máximo, o seu período de crescimento, conquistando inclusive toda a região do Oriente Médio. Eles conseguiram dominar. E após a sua morte, o Império Babilônico foi dominado pelos persas, né? Por Ciro. O Ciro era o grande rei dos persas e acabou dominando aí os caldeus. Meus amigos, como nós vimos hoje, a região da Mesopotâmia é uma região cheia de povos, né? Os sumérios têm a sua importância com a criação das cidades-estados. Você tem também os acádios, né? Com o rei aí Sargão I. Você tem, por exemplo, os amorritas com o primeiro império babilônico, o Código de Hammurabi. Você tem os assírios, esse povo guerreiro. Você tem os caldeus, esse povo que fez o segundo império babilônico. Você tem aí o reinado, né, de Nabucodonosor II. Então, são vários povos que viveram dentro dessa região chamada de Mesopotâmia, que é uma região, vou repetir, que significa Mesopotâmia, significa terra entre rios. Que rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. Ok, meus amigos? Essa parte aí de pirâmide